Futebol no Brasil, um espetáculo que chama a atenção de todos os cidadãos. Quem não gosta hoje de uma partida de futebol? Mas atrás desse espetáculo, atrás desse show que todo brasileiro gosta e que o brasileiro, na verdade, é campeão dentro desse espetáculo, um verdadeiro campeão, nós temos uma série de legislações que tratam do tema. Nós temos o chamado direito desportivo e, mais do que isso, temos o direito de imagem de cada atleta, temos a chamada Lei Pelé e o chamado direito de arena. Mas para falar sobre esses e outros assuntos voltados ao direito desportivo, nós recebemos o Dr. Bruno Gallucci, advogado especialista em direito do trabalho e processo civil, atuante na Justiça Trabalhista Desportiva. Como vai, doutor? Muito boa noite, Leopoldo. É um prazer falar contigo, principalmente a respeito desse tema aí que é de grande importância e relevância para o cenário do futebol, né? A gente está aí atuando basicamente nos bastidores da bola, né? As pessoas estão acostumadas a verificar somente ali a bola rolando, o futebol, e a gente está por trás disso, cuidando aí da legislação. Prazer falar contigo. Aliás, essa questão do direito desportivo hoje fica aquela questão, e quem começa na profissão? E eu vejo que você é um jovem advogado, não digo de jovem no sentido de experiência, né? Digo jovem no sentido de competência e de vontade, né? De atuar e tudo mais. Como fica essa questão hoje para quem começa na profissão no direito desportivo? Leopoldo, é uma área bastante restrita, uma área bem fechada, né? Eu basicamente comecei a minha atuação na área trabalhista pura e simples, né? E o futebol, ele veio depois, né? Conhecendo aí algumas pessoas relacionadas ao futebol, naturalmente eu fui sendo inserido no mercado e hoje aí a minha atuação, ela se dá aí em 80% voltada pro futebol. E tem campo para todo mundo? Quer dizer, como é que fica essa questão hoje de direito esportivo? Eu fico pensando num estudante que está em casa, vai pegar a carteira da OAB, por exemplo, ou mesmo aquele que quer seguir aí o concurso público, mas como é que fica? O direito desportivo hoje ele abre uma gama de trabalho? Olha, eu acredito que sim. É uma área bem complexa e bem ampla, né? Hoje o aluno que vem saindo da faculdade, vai se inserir aí na advocacia, ele tem campo sim, né? Apesar de ser uma área um tanto quanto fechada, a dificuldade de entrada é um pouco maior do que as demais áreas, mas existe campo sim para bons profissionais, eu acredito que em todas as áreas, né? Você sabe que eu estava conversando um dia com um profissional já de muitos anos de atuação, ele ainda comentava que para atuar em determinada área, claro que tem campo, mas é preciso que aquele profissional também tenha contato e tenha um trânsito ali dentro daquela, quer dizer, não adianta ele atuar também no meio ambiente se ele não tem contato com essas pessoas que estão ali negociando ou tratando essas questões ambientais. A mesma coisa no direito desportivo. Mas, enfim, longe de falarmos aqui da própria profissão, mas não posso deixar de aproveitar os seus conhecimentos, falar sobre direito de arena. O que é o direito de arena propriamente dito? Então, Leopoldo, o direito de arena, vamos começar lá de trás, né? Ele tem arena, ele tem a origem latina, né? Cujo significado é areia, basicamente isso, tá? E esse termo hoje em dia é utilizado, né, nos meios esportivos
visto que no passado essa, entre aspas, né, arena era o local onde os gladiadores se enfrentavam em batalhas, enfim, essas batalhas de sangue, né? E aí sim, no direito desportivo, em referência a essas batalhas nas arenas, surgiu então essa expressão conhecida hoje como direito de arena, que é um instituto já consolidado, inclusive por lei, aí na Lei Pelé, no seu artigo, salvo engano, 42, tá? Na verdade, a Lei Pelé que dá ensejo ao chamado direito de arena. A Lei Pelé, ela consolida, né? Existiram outras discussões anteriores, né? Alguns decretos, mas por fim a Lei Pelé veio e consolidou o texto do direito de arena. E aí trouxe exatamente as especificações do que seria e como seria, né, o repasse para esse atleta. Enfim, a Lei Pelé, ela veio consolidar o que vinha sendo discutido já há um certo tempo. E a natureza jurídica desse chamado direito de arena? E às vezes quem está em casa deve estar perguntando, né? O que é direito, o que é natureza jurídica? Ou seja, né? Como fica essa questão? Legal. Eu acho assim, Leopoldo, eu acho que primeiramente a gente precisaria, além de definir o início do direito de arena, trazer um pouquinho para o pessoal que está em casa entender basicamente como que funciona, como que gira esse direito de arena hoje para aqueles que têm o direito, que no caso são os atletas, tá? Então, se você me permite explanar um pouquinho a respeito do tema, eu acho que é importante, antes de a gente entrar nesse ponto da natureza jurídica, que é um pouco mais complexo. Então, assim, a partir de que momento nasce o direito desse atleta de receber esse percentual relacionado ao direito de arena, né? A partir do momento que ele entra em campo, que ele participa de um espetáculo no mundo do futebol, nasce aí o direito de arena desse jogador. Então, aquele direito é reconhecido no momento em que a divulgação da imagem daquele atleta ocorre durante uma partida, seja ela televisionada, hoje em dia também a gente tem tem muitas transmissões via streaming, né? Aquele Facebook, não sei se posso falar o nome ou não, mas tem um esporte interativo lá que transmite as partidas da Champions League. Então são as plataformas de streaming hoje que vêm dominando o mercado, né? Então, a partir do momento que a imagem desse atleta é exibida dentro daquele espetáculo, nasce o direito daquele atleta de receber o direito de arena, tá? E assim, normalmente o atleta nem sabe disso, né? Muitos atletas que me procuram para, enfim, discutir questões com alguns clubes, eles sequer sabem da existência desse direito, né? Só para entender, pensando na arena, você falou em arena, eu lembro da Arena Corinthians. Não é porque eu sou corintiano, não. Mas eu fico pensando no espetáculo, porque para mim é um dos lugares mais lindos, aquela Arena Corinthians, até porque não deixa de ser ali do Corinthians, né? Mas pensando nessa situação, quer dizer, aquele espetáculo maravilhoso, eu não vou perguntar qual que é o seu time, porque você não pode, nesse momento, você não pode ter time definido, né? Porque então você tem que estar aberto aqui a todos os atletas, não importa o time. Mas pensando naquele cidadão que vai até aquele espetáculo, quer dizer, ele desembolsa um valor e esse valor ele é empregado ali naquele espetáculo, na entrada, e depois esse valor ele é convertido seja para o clube, enfim, dependendo do contrato que é realizado com aquele espaço. O direito de arena, na verdade, ele surge porque há esse percentual que ele é inserido também nas bilheterias e tudo mais, claro que está envolvido com o espetáculo, mas esse valor que é desembolsado nas bilheterias, isso também entra e aí contribui para o desenvolvimento desse chamado direito de arena e o direito de imagem? Na verdade, o direito de imagem, Leopoldo, ele é vinculado tão somente ao que foi pactuado com um determinado atleta, tá? Então, o direito de imagem ele tem uma outra natureza, ele tem, apesar da similitude, apesar de ser um direito bem coligado com o direito de arena, eles não guardam relação. Então, só para a gente conceituar aqui, o direito de imagem ele é negociado de forma individual com cada atleta. Já o direito de arena, não. O direito de arena, o atleta recebe um percentual, né, que é dividido de forma igualitária. Então, é feito um rateio do valor recebido referente àquele espetáculo, né, e
e esse valor é rateado e dividido entre os atletas que fizeram parte daquele espetáculo. Então, assim, via de regra, 5% da receita proveniente de exploração dos direitos desportivos audiovisuais, como eu falei, plataformas streaming ou televisão, direitos de televisão, que são negociados diretamente com os clubes, tá? Esses valores são repassados aos atletas participantes daquele espetáculo, tá? Parece que antes era 20%, né? Antes era 20%, exatamente. Lá no início, lá atrás, era 20%. Posteriormente, salvo engano, em 2011, houve essa conversão para 5%. E aí tem uma ressalva, né? Inclusive a ressalva feita pela Lei Pelé, que eu falo o seguinte: se não houver uma negociação coletiva em contrário, né? Ou seja, se a negociação coletiva através de um sindicato aumentar esse percentual, ok, tudo bem, mas o texto legal fala de 5% da receita proveniente. Então, naquele momento, auferido aí o valor com aquele espetáculo, com aquela partida, esse valor é repassado ao sindicato da categoria dos atletas profissionais, né? E posteriormente esse sindicato chama esses atletas, ou deveria chamar esses atletas, para fazer a distribuição de forma igualitária, tá? Então esse é o objetivo que a Lei Pelé criou para a distribuição do direito de arena. E o árbitro, porque o árbitro faz parte do espetáculo. Ele, na verdade, muitas vezes ele acaba chamando muito mais a atenção do que o próprio jogador ali. Às vezes aquele árbitro mais ferrenho, aquele árbitro ali que coloca a ordem na partida, ele é comentado e vira comentado durante toda a semana, ele faz um sucesso danado. Como é que fica a questão do árbitro? Ele também recebe o direito de arena? Veja bem, existe também uma discussão na doutrina relacionada ao direito de arena, para o árbitro da partida, né? Pelo fato dele fazer parte também daquele espetáculo, por ele, enfim. Mas não, tá? Não, o árbitro de futebol não tem direito ao recebimento desse instituto direito de arena. Lembrando, 5%. Tem aquele time que é aquele que fez o contrato ali com aquele espaço e tem aquele time que é o time visitante. Isso acaba gerando uma diferenciação? Quer dizer, o time que contratou com o time que é o visitante, propriamente dito, ou que foi convidado para participar? Não, Leopoldo, não tem essa diferenciação, tá? A receita daquele espetáculo, ela é dividida de forma igualitária entre os atletas profissionais, sejam eles aqueles chamados jogadores titulares, sejam eles aqueles chamados jogadores reservas. Basta que o atleta esteja na súmula da partida para que ele receba aí, para que nasça o direito desse atleta de receber o Instituto do Direito de Arena, tá? Então, a divisão ela é igualitária, não existe diferenciação de clube da casa, clube visitante. Você falava até sobre essa questão do direito de imagem, propriamente dito, para explicar para o telespectador, e aí pensando na imagem de cada um, quer dizer, essa situação toda e até o próprio direito de arena, o direito em si aí, ele é disponível e também, se pudesse explicar para o telespectador, por que seria disponível ou indisponível esse direito? Legal. Uma pergunta bem interessante, Leopoldo. Primeiramente, eu acho que vale a gente voltar aí um pouquinho a respeito dos dois conceitos, direito de imagem e direito de arena, né? E basicamente já vou linkar aí com a disponibilidade ou não de cada um dos institutos. O direito de imagem, Leopoldo, ele deve ser negociado individualmente, tá? Então esse atleta ele pode ser contratado por um clube de futebol profissional, o clube negocia um salário X com ele, registra em carteira esse salário X e ele passa a ser um atleta do clube. No entanto, esse clube ele tem um interesse em trabalhar, em divulgar a imagem desse atleta para fins de comercialização de camisas, de artigos, de acessórios com o nome desse atleta, enfim, existe uma série de possibilidades de marketing que pode ser feito com esse atleta, né?
e o clube resolve negociar aí a imagem desse atleta, a cessão de imagem desse atleta. O clube faz uma oferta ao atleta, o atleta aceita ou não. Pode oferecer um valor X, um valor Y, e o atleta ele pode, por sua vez, aceitar, não aceitar. Esse direito ele é um direito disponível, né? O atleta ele pode negociar, né? Ele pode barganhar e aí sim resolver a sua questão. Já no direito de arena, não existe uma negociação. Basta que o atleta faça parte daquele espetáculo, basta que o atleta entre em campo, ainda que o entre em campo que eu quero dizer não é que ele dispute, que ele jogue a partida, basta que ele esteja no banco de reservas, né, simulado naquela partida, ele já tem direito a receber esse direito de arena, esse percentual que aí ele compete. Então esse instituto decorre de lei, né? Não tem uma negociação, não tem uma barganha, não tem absolutamente nada, né? Basta que ele esteja simulado, o direito dele nasceu e ele pode procurar o sindicato, dar entrada. Muitas vezes o clube auxilia o próprio atleta, tem muitos clubes que não, mas enfim, esse direito ele é um direito indisponível, né? Basta a mera participação no espetáculo para que ele tenha direito. E o direito de imagem é o contrário, né? É negociado diretamente com o atleta a cessão da imagem e o objetivo é sempre, ou normalmente, para propagandas, para fins comerciais, tá? Então essa é a diferenciação entre os dois institutos. É interessante. Agora pensando, por exemplo, naquele atleta que está nos assistindo agora, ou até para quem não é atleta, quem não está começando no futebol, mas fica com aquela dúvida, como que funciona o contrato de trabalho de um atleta? Claro que o atleta começa ali nas categorias até chegar no profissional, e como que fica essa relação de trabalho, de contrato entre o atleta e o clube propriamente dito e vice-versa, né? E com seus desdobramentos, que você poderia explicar para nós com relação a essa parte contratual, como que isso acontece hoje na atualidade? Legal. Bom, primeiramente em relação ao atleta, existem dois tipos de contrato, né? Basicamente dois tipos de contratos. O contrato de atleta não profissional e o contrato de atleta profissional, tá? Esse contrato de atleta não profissional, evidentemente que é um contrato de formação, então não existe um vínculo empregatício do atleta com esse clube, e sim um contrato de natureza civil, um contrato de formação. E, consequentemente, esse contrato, de acordo com a evolução do atleta, desde que ele tenha um bom desempenho no clube, de que ele passe a exercer aí as funções dele com um certo destaque, o clube, por sua vez, quando chega na idade, quando chega no momento correto, o clube oferece um contrato profissional para esse atleta, né? Então, veja, basicamente, com esses dois contratos, a gente consegue matar aí toda a relação existente no direito esportivo de natureza profissional. Esse atleta, ele é inserido no clube na categoria de base, assina um contrato não profissional e, posteriormente, caso ele evolua bem, ele assina um contrato profissional. E aí, assim, o direito de imagem, normalmente ele é vinculado a atletas de grande escala, né? Atletas de menor expressão normalmente não têm essa possibilidade de negociar um direito de imagem, diferentemente do direito de arena, porque independente do nível, de visão, o tipo de competição que esse atleta dispute, claro, desde que profissional, ele já gera a expectativa aí do recebimento do direito de arena. Ou seja, o direito de imagem ele repercute totalmente no direito do trabalho. Amanhã depois, se o profissional, por exemplo, for reivindicar alguma verba rescisória, algo do tipo, quer dizer, ele pode reivindicar também um direito de imagem não recebido ou o próprio direito de arena não recebido. Sim, vamos lá. Em relação, vou falar primeiro do direito de imagem e a relação com o judiciário hoje em dia, né? Muitos atletas, inclusive de alto escalão, reivindicam na Justiça do Trabalho a integração do direito do valor recebido como imagem, a título de direito de imagem, para fins de natureza salarial, né? Na verdade, ele quer converter aquele valor que ele recebe a título de imagem, de natureza indenizatória, ele quer que isso seja convertido para
fins de natureza salarial, para que isso tenha reflexo nas verbas rescisórias, reflexo no 13º, férias, recolhimentos previdenciários, enfim. Então, hoje, na Justiça, existe grande discussão acerca desse tema. Direito de imagem e a sua natureza jurídica. Ela é indenizatória? Ela é salarial? E assim, Leopoldo, existem decisões para os dois lados. Eu aqui mesmo no escritório já me encontrei, já me deparei com decisões com as duas vertentes. Tem juiz que entende que ela é de natureza indenizatória, tem juiz que entende que ela é de natureza salarial, e assim a gente se estende a discussão até que os tribunais de instância superior deem aí uma decisão que acabe com essa discussão. Você acha que os clubes respeitam hoje a questão dos direitos do atleta? Os clubes estão cumprindo ou está sendo necessária uma intervenção maior, uma atuação maior do sindicato, da categoria? Qual a sua opinião em relação a isso? Olha, clubes de Série A, normalmente, eles respeitam parcialmente, com exceção de alguns clubes, tá, que hoje contratam um atleta e a maior parte da remuneração desse atleta, ela é discriminada em folha, ou seja, ela está discriminada na carteira de trabalho. Alguns poucos clubes da Série A. Outros já tentam fazer contratos, aquele contrato sereia, né? Aquele contrato meio a meio. Então ele coloca uma parte, 30%, 50% do salário na carteira de trabalho, e a outra metade ele joga para direito de imagem. E por sua vez, no final da relação, esse atleta vira e fala: poxa, mas a minha imagem não foi explorada para fins comerciais, a minha imagem ela não foi utilizada para propaganda, fins comerciais, para absolutamente nada. Simplesmente foi uma maquiagem no meu contrato de trabalho. O que esse atleta faz? Ele procura um advogado e aciona esse clube na justiça e pede a integração dessas verbas que eram anteriormente de natureza indenizatória, e ele pede a conversão para natureza salarial. E aí é aquela grande discussão. Então, assim, clubes de menor expressão acabam respeitando menos, tá? Clubes de maior expressão acabam respeitando um pouco mais, mas o direito de imagem ele é extremamente vivo nas relações do mundo do futebol atual, né? O cenário atual do futebol, esse instituto é extremamente vivo. Interessante. Deixa uma mensagem para o telespectador, esse atleta que está nos assistindo, e para aquele que gosta do espetáculo, que gosta do futebol, assim como nós gostamos. Legal, bacana. Eu acho que primeiro para os amantes do futebol, acho que a mensagem que a gente tem que deixar é que continue acompanhando, incentivando, continue apoiando, porque aqueles atletas, e não só os atletas, mas como a gama de profissionais que envolvem o futebol, ela é gigantesca, e muitas famílias dependem do futebol, né? E para os atletas que hoje vivem disso, sustentam sua família através do futebol, muito cuidado com negociações contratuais, procure sempre um profissional especialista no assunto para auxiliar na preparação desse contrato, para auxiliar na negociação desse contrato, para que no final dessa relação você não seja lesado, para que no final dessa relação você não tenha que buscar o judiciário para depois de 2, 3, 5 anos receber o que já era devido, né, naquele momento que você assinou, firmou aquele contrato. Então, para os atletas, a minha mensagem é essa: procure sempre um profissional para auxiliar e para ajudar no momento em que você estiver passando por essa fase de contratação com o clube. Então, Bruno, eu quero agradecer a sua participação, dizer que contribuiu bastante com o conteúdo. Eu acho que esclareceu bastante os nossos telespectadores, convidá-lo a sempre participar e que possamos aqui dialogar e debater com mais profissionais. Convido, inclusive, para mediar comigo aí uma
uma live aí com mais profissionais do direito desportivo. Vamos caminhando e levando comunicação para essa sociedade da informação. Tenho certeza que o direito desportivo contribui muito com o nosso espetáculo, contribui muito com o nosso esporte na atualidade. E a atuação de vocês é sempre muito especial. Agradeço a sua participação. Leopoldo, eu que agradeço aí o convite, achei muito interessante, de pronto aceitei aí conversar contigo, conversar com o seu programa, que eu achei bem bacana, bem legal, e fico à disposição aí para eventuais outras rodas, debates, enfim, me coloco à disposição aí para a gente dar sequência nesse trabalho bacana que você vem fazendo. É recíproco, parabéns pela comunicação que vem desenvolvendo, e você que assiste o programa Nosso Direito em Ação, fique conosco, acompanhe todas as semanas nós estamos dialogando com profissionais de destaque, assim como o Bruno Gallucci, e você profissional participe conosco também. Agradecer a sua audiência, a sua participação, até a próxima semana.